Este é um jantar que reúne sindicalistas socialistas e independentes em torno da lista do Partido Socialista às eleições europeias, encabeçada por Pedro Marques. Significa que o mundo do trabalho, na hora certa, apesar das diferenças que possam existir, sabe de que lado está. Está do lado do Partido Socialista, que sempre afirmou a sua identidade europeia. As eleições europeias deste ano revestem-se de particular importância para Portugal e para a Europa. Num quadro de incertezas que a direita neoliberal nos conduziu a partir de 2008, é fundamental para a União Europeia combater as exclusões e as desigualdades sociais existentes, fomentar a coesão económica, social e regional e dar ao projeto europeu o incentivo indispensável para ultrapassar a atual crise de incerteza e de falta de legitimação popular. Na União Europeia, 23% da população é pobre ou está em risco de pobreza, parte significativa dos quais trabalhadores. O que está em causa na Europa é saber se continuamos as políticas de austeridade como em Portugal defende o PSD, que ainda não soube reconhecer o mal que fez aos trabalhadores e ao povo entre 2011 e 2015. O que está em causa na União Europeia é saber se alinhamos com o populismo da extrema-direita, que coloca em causa a integração europeia. Ou, pelo contrário, se assumimos a mensagem do Pedro Marques como cabeça de lista do Partido Socialista a estas europeias e defendemos a vertente social, o modelo social europeu. De Portugal para a Europa, os sindicalistas socialistas e independentes da CGTP aqui presentes têm a certeza de que para Pedro Marques e todos os restantes deputados europeus do PS defenderão que se aplique o conjunto das políticas que o governo do PS, apoiado pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV, desenvolveu em Portugal desde 2015, aliando o equilíbrio das contas públicas à recuperação de rendimentos. É preciso levar à União Europeia as políticas que aqui foram executadas, porque os 125 milhões de cidadãos, muitos dos quais trabalhadores, pobres ou em risco de pobreza, precisam de ver os seus problemas resolvidos. Não continuemos a dar espaço à extrema-direita para recrutar os seus apoiantes nas pessoas que a sociedade não sabe ou não consegue integrar. Os fenómenos populistas alimentam-se da incerteza, do medo, da pobreza e da exclusão social. É hora de resolver o problema das pessoas. Somos sindicalistas, por natureza reivindicativos. Deixo o reivindicativo para depois. Primeiro, queria realçar, enquanto trabalhadores e sindicalistas, que queremos afirmar que o aumento do salário mínimo nacional, o combate, apesar de insuficiente, à precariedade laboral, a reposição de rendimentos, a gratuidade de manuais escolares, o aumento das pensões e a diminuição dos espaços sociais são, entre outras, políticas públicas que nos enchem de orgulho. Estas políticas públicas conduziram-nos ao déficit mais baixo de que eu e muitos de nós nos lembramos. Diminuíram o desemprego, ajudando a criar mais de 300 mil postos de trabalho, tanto no privado como em alguns setores da administração pública. Imaginem, pois, que estas políticas chegassem aos trabalhadores dos outros países da União Europeia. É este o desafio que o Pedro Marques e os restantes deputados europeus do PS terão. Mas disse que somos sindicalistas reivindicativos e não posso deixar de referir que, tanto em Portugal como na Europa, precisamos de mais contratação coletiva, mais diálogo social e negociação. Precisamos de uma solução para a caducidade das convenções coletivas e da reposição do tratamento mais favorável. Precisamos, na administração pública, central e local, que se encontrem soluções que vão ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores. Precisamos que a Autoridade Europeia do Trabalho, um dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, comece imediatamente a sua ação contra o dumping social e por uma mobilidade no espaço europeu, mas com direitos.
Camaradas, também na Europa, a melhor forma de defendermos a democracia é com o desenvolvimento de políticas públicas semelhantes às que em Portugal o governo do PS com António Costa praticou. São políticas de esquerda que resolveram problemas de milhões de portugueses. Confiamos que, no espaço da União Europeia, os nossos candidatos tenham esta mensagem. Confiamos que esta mensagem chegará aos partidos socialistas, trabalhistas e social-democratas da Europa, porque, caros camaradas, nós, trabalhadores, exigimos uma maior distribuição da riqueza para que a prosperidade alcance o maior número de cidadãos. É por tudo isto que apoiamos o PS e os seus candidatos, porque sabemos que defenderão na Europa uma linha política semelhante à que foi desenvolvida pelo governo do PS e por António Costa. Pedro Marques, estamos ao teu lado, conta connosco, por Portugal e pela Europa. Viva o PS! Viva Portugal! Viva a União Europeia!